Paulo, eu passei agora no final do ano passado, né, no início desse ano, pelo Enem, na UFG, da Regional de Enralau. E eu passei agora na metade do ano também, no SISU de 2019/2, na UFT, né, de Palmas. E eu fiz esses últimos 6 meses meus, eu não fiz cursinho, porque aconteceu que eu passei no início do ano, eu estava querendo fazer uma experiência nessa turma nova, que é a UFG lá de Enralau para Medicina, e eu fui fazer essa experiência, só que eu fiquei para o segundo semestre. Para as pessoas que sabem aí, já está aí também o mesmo esquema, fiquei para o segundo semestre e esses meses agora eu estava de férias. Eu até brinquei que essas férias foram importantes para fazer tudo aquilo que no ensino médio não deu. Meu ensino médio ele foi muito pesado em geral. Eu não tinha tempo muito bem para poder sair, eu não saía direito, porque não era necessariamente porque eu me impressionava com relação a isso, mas mesma coisa do cursinho, a gente não consegue desligar. O tempo é um negócio muito escasso para a gente, desde o ensino médio, mas principalmente no cursinho, no terceiro. Eu não saía direito porque eu não conseguia desligar minha cabeça, eu parei de fazer boa parte das coisas que eu gostava e essas férias foram importantes por conta disso, para poder fazer essas coisas. E acabou que na metade do ano agora eu fiz o vestibular da UFO para medicina e eu acabei passando, fazendo esse cursinho diferente que foi revisando e não fazendo uma prova muito pretensiosa. Mas você estudava? Sim, eu estudava. Eu continuei estudando. Porque todos os dias? Praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias, mas não era mais naquela rotina. De segunda a sexta você estudava? Sim, não era mais aquela rotina. Porque, igual eu falei, eu não tinha pretensão de passar ou algo parecido, mas ainda bem que eu passei. Não, você tinha pretensão de passar, senão você tinha prestado. Não, sim, mas não sei, sabe aquela coisa que você não confia muito, que você não coloca todas as suas fichas, como por exemplo no final do terceiro ano? Claro. Que todo mundo fica maluco por conta do Enem, coloca todas as fichas naquilo, principalmente no cursinho que é mais pesado ainda isso. E eu fiz esse cursinho diferente. Eu tirei todo o meu peso que eu tinha de passar e foi o ambiente que me proporcionou isso. Eu sei que é impossível você tirar isso totalmente, mas eu tirei esse meu peso de passar e eu consegui passar. E era uma faculdade que eu almejava muito no meu final do meu terceiro ano. E não foi, como eu posso dizer, não foi uma surpresa esperada, mas eu percebi que foi fruto dos 3 anos trabalhando, dos 3 anos vencendo a mim mesmo, que é o nosso principal inimigo. A Argumenta ela foi muito importante porque eu comecei a fazer aqui na metade. Essa parte. Tá bom. Na segunda metade do meu segundo ano e foi muito bom o método do Antônio. Vocês não conhecem tanto o Antônio porque o primeiro semestre ele não estava aqui e tudo mais, mas ele, como que eu posso dizer? A aula coletiva, a baboseira de 2 horas, né? A grande baboseira que essas 2 aulas de aula coletiva foi muito importante porque ele é um cara que instiga muito todo mundo a pensar. As pessoas que entraram aqui, elas não saem daqui nem que seja com muita raiva dele. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Os pais inclusos, dependendo. E o tapa na cara que geralmente ele tenta dar em vocês, né? O tapa, como eu posso dizer, moral que ele tenta dar em você para poder pensar mais sobre as coisas ao seu redor, mais sobre alguns assuntos que a gente não é tão instigado a pensar, é muito importante. Vocês não têm noção disso. É muito importante principalmente para a escrita que vocês têm no Enem, que ele fala 1 milhão de vezes que é uma prova muito social, e outros vestibulares também, porque é isso que eles exigem. Eu ficar falando que é muito importante toda essa conscientização social que você faz é muito claro, mas vocês só percebem isso no final, quando vocês fazem a redação e virem a diferença, o que faz muita diferença. E além de tudo isso, as aulas coletivas, elas começaram a me trazer um pouco mais para a minha escrita, porque eu confesso que eu nunca fui alguém que gostei muito de escrever, mas eu sempre fui alguém que gostei muito de falar. E trazer essa minha facilidade de falar, de transmitir as minhas ideias para a escrita, foi extremamente importante. E só com o argumento que eu consegui fazer isso. Eu consegui organizar as minhas ideias no texto, isso não é algo fácil. Você acaba perdendo e fazendo um monte de ideias lá, uma sopa de ideias que não leva a lugar nenhum, muitas vezes. Mentira dele, ele já escreveu muito bem. Não, eu não escrevia muito bem. Você vê a minha diagnose era uma bagunça tremenda. Tinha muita ideia. Sim, e aí a crítica é justamente essa, de que você começa a ser mais crítico sobre a sua redação e você começa a se conhecer melhor através da escrita. Porque você se conhecer melhor através da escrita fica muito mais fácil e não se torna aquele peso que é geralmente na escola, nossa, segunda-feira eu tenho que entregar a redação, que geralmente é um saco e muitas vezes eu não fazia, algumas redações eu não fazia direito e aí, enfim. E aí eu comecei a levar mais a sério a redação aqui, a redação escolar em geral. Então, valorizem
2 horas e alguns minutos, porque é atraso de baboseira que eles dão, porque não é só porque os seus pais estão pagando por isso, mas é porque é uma oportunidade única. Eu falo que essa daqui é a melhor escola de redação. Porque eu te paguei uma pamonha pra falar. Uma coisa que vocês aprendem é que dinheiro começa a valer muito mais depois também. E não foi só uma pamonha, foram 2, e uma delas era vegetariana. Enfim, e é isso. Vocês precisam valorizar muito essa região aqui, porque é muito importante tomar esse senso crítico e pensar mais, instigar mais sobre esses assuntos. Agora, falando sobre um lado mais espinhento que aconteceu, principalmente no final do meu 2º ano, no início do meu 3º, poucas pessoas souberam disso. Acontece que o meu 3º ano ele não foi só difícil por conta da experiência de ter que passar no vestibular, de ter que passar em um curso concorrido. No meu caso, prestar apenas as federais e ter todo aquele peso nosso mesmo que nós colocamos dentro de nós. Mas é o peso da família também. Para algumas pessoas é mais pesado a família, mas a gente sabe que aquilo que a gente planta dentro de nós é muito mais forte do que talvez o que vem de fora. E acontece que, por conta desse meu peso que eu carregava, desde acho que, 1º ano principalmente, eu comecei a ter uma ansiedade muito maior do que eu já tinha. Eu sempre fui muito ansioso, eu sempre fui um cara ansioso, e a escrita era muito ansiosa. E no final do 2º ano, no 2º semestre do 2º ano e 3º ano, primeira metade, aí mais ou menos para até o final, eu comecei a ter uma ansiedade clínica, uma ansiedade que era anormal, era 24 horas por dia e eu me sentia sufocado por isso. Isso acabou evoluindo para uma depressão clínica, que nunca imaginei que eu teria, e a gente nunca imagina até passar por isso. Hoje em dia é tão comum esse problema que a gente não tem ideia. O cara que está do seu lado aí provavelmente não sabe que tem depressão, ou sabe, não fala. Da mesma forma como eu não comentava isso para ninguém, nem quando eu fui diagnosticado e nem o que eu estava sentindo antes, porque foi o período que eu mais me fechei. E é interessante porque isso me atrapalhou muito, muito mesmo. A minha autoconfiança foi para quase nula nesse período e a minha escrita refletia muito isso. No final do 2º ano eu tive uma conversa com a minha professora daqui, a professora Elba. Ela ainda está... Não. A professora Elba, muito querida por mim, ela conversou comigo muito sério. Teve uma aula que minha dupla faltou e eu conversei com ela muito sério. Isso é muito importante. Ela percebeu que eu estava mal, que eu não estava escrevendo direito, eu estava mentalmente exausto e a ansiedade só piorava tudo isso. E essa conversa foi muito importante para mim, porque foi quando eu tomei rédea, foi um dos motivos pelo qual eu tomei rédea na minha vida e decidi procurar ajuda. Era muito difícil para mim procurar ajuda, principalmente de psiquiatra e pessoas formadas, conversar mais com a minha mãe sobre isso. E é muito importante que vocês façam isso, tenham essa confiança. O vestibular não é o final da vida de vocês. Eu não passei exatamente no lugar onde eu queria. E por mais que eu não tenha voltado para o cursinho, porque eu queria tomar essa experiência, eu tinha dentro de mim mesmo falando, olha, se isso daqui não vai ser o que eu quero, se isso daqui não vai ser o meu projeto de vida, se não condiz com o meu projeto de vida, eu tenho certeza disso, eu não tinha medo de voltar. É muito difícil você falar isso, porque quando você está lá, muda muitas coisas da sua cabeça e tudo mais, mas eu tinha noção disso, de que o vestibular não era o final da vida. E quando eu tomei essa noção no final do 3º e consegui fazer o Enem com mais calma, fez toda a diferença. Então, por favor, pensem, principalmente nesse 2º semestre, que a sua vida não vai acabar. Que você é muito mais do que a prova de vestibular. Isso é muito clichê de se dizer, né? Mas você é muito mais do que aquela prova de vestibular. E de coração, vocês são muito mais inteligentes do que tudo aquilo. A inteligência nossa não pode ser medida por provas. A gente está cansado de escutar isso, mas a gente nunca aceita isso. Então, tente mentalizar muito mais isso do que ficar até 3 horas da manhã todos os dias estudando, começar a tomar medicamentos que vocês não foram diagnosticados a tomar e não tenham vergonha de demonstrar os problemas para as outras pessoas. Pessoas que você confia, inclusive seus professores e parentes. Então, tenham isso em mente. Maior do que qualquer conteúdo que eu tive no meu final do 3º ano, eu cresci muito. Foi um ano de muita luta, assim como todos os anos do cursinho, mas é um ano que a gente cresce muito. E tenham em vista isso. O vestibular não é o final da sua vida, mas é o começo de uma fase que pode ser muito boa. Vá com essa mentalidade. Vá com essa mentalidade de que pode ser muito bom e vocês podem realizar o seu sonho, vocês podem se tornar finalmente realizados, como eu estou no momento. Então, por favor, que esse sentimento transmita para vocês e que vocês tenham isso em mente. Tenham sempre autoconfiança, nunca esqueçam de falar com as outras pessoas e vocês são muito mais do que tudo isso. Muito bom, que bom. Uma última coisa, quem aí for liberal e gostar de conversar, quem aí for conservador também, que ele tem uma ideia muito errada sobre conservadorismo, por favor falem, instiguem sobre isso.
Quem sabe a doutrinação de vocês não é mais forte do que a dele, vocês consigam virar um pouco esse jogo. Ai, que delícia. Obrigado. Obrigado, sobretudo, por tudo que você me ensinou na sala de aula, sentando aqui sempre bem. Obrigado por esse relato generoso seu. Me lembro assim da sua ansiedade. Isso que você falou é muito importante. É só mais uma etapa, é só mais um processo. Pedro passou hoje na UF, está na UF, vai para a UF. Mas se Pedro fizesse medicina em catalão, ou se Pedro fosse para um cursinho, ele ainda estaria aqui, ainda seria esse menino maravilhoso, legal e bacana. A vida da gente é de etapa, de etapa, de etapa. A gente não pode se resumir a uma aprovação, isso é tão pequeno. Eu acho tão bacana a sua coragem desde o início, sabe? Você é um menino muito corajoso. Ele precisa ter coragem para olhar para a gente e falar: a gente é bacana, a gente não se resume a um resultado vestibular. Não é só isso, tá? Muitíssimo obrigado pela generosidade. Você sabe que a nossa relação é para sempre, você sabe disso. Tá bom? Eu vou cobrar pra mãe, tá bom? Meu amigo. Obrigado, doutor. Vai com Deus. Seu caminho seja iluminado sempre.